pastor Luiz vai defender que o batismo bíblico é apenas em nome de Jesus, e o pastor Joaquim de Andrade vai defender que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, tá na tela ali, pastor, sempre o senhor olha ali, tá vendo 4 minutos? Ele vai diminuindo, então quando zerar, termina o tempo do irmão, e na volta o pastor Joaquim de Andrade. Vou fazer aqui a menção honrosa à esposa do pastor Luiz Mendes, que o acompanha. Ela é da minha cidade. Ela falou: minha esposa é da sua cidade. Quando eu fui lá, ela estudou comigo no ginásio. É a Michele. Então, um abração para a Michele, que está aqui também. Pastor Luiz, o senhor tem seus 4 minutos, por favor, a partir de agora. Vai. Eu quero me dirigir ao pastor Joaquim de Andrade, dizendo-lhe que eu tenho respeito, admiração pelas suas convicções, por defender com zelo e com sinceridade aquilo que o senhor crê, aquilo que o senhor pensa ser a verdade. Eu vou começar por Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se lermos o versículo 18, Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ora, se todo o poder foi dado a Jesus, no livro dos Salmos, capítulo 62, versículo 11, diz: uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Se o poder pertence a Deus e Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, é evidente que ele é Deus, que ele é o Todo-Poderoso. A nossa diferença não é no tocante à divindade de Cristo, porque eu sei muito bem, já estudei, já fui trinitariano, sei que vocês defendem com afinco, com zelo, que Jesus Cristo é Deus. A diferença está nisso, que nós não cremos que Jesus seja a segunda pessoa de Deus, e sim, em Jesus está pleroma, a divindade corpórea, Colossenses 1,15, e Colossenses capítulo 2, versículo 9. Mas eu me lembro, querido pastor César, pastor Joaquim, irmãos que estão nos ouvindo, um certo pregador, ele foi pregar em uma convenção, e até então ele estava sem tema. E o pregador que lhe antecedeu disse assim: eu vou pregar baseado em Êxodo 20. Todos conhecem que Êxodo 20 são os 10 mandamentos. No entanto, quando chegou no 4º mandamento, ele saltou. O pregador que estava sem tema para o próximo culto, ele disse: eu já estou com o tema, eu vou pregar sobre o sábado. Sem ser sabatista, mas ele pregou sobre o sábado, o descanso, Colossenses 2, 16, 17, ninguém vos julgueis pelo comer, pelo beber, pelas luas novas ou pelos sábados, que são sombras, mas o corpo é de Cristo. E pregou sobre o descanso verdadeiro que é na pessoa de Cristo, Mateus 11, 28, vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tudo bem, ele pregou sobre isso. Então, eu digo assim, eu não estou dizendo, não estou atribuindo a vocês, bem entendido. Mas eu sei que há uma ala radical do trinitarismo que diz que para obedecer Jesus, tem que desobedecer Pedro. E chegam a lançar a desdenhosa pergunta: qual é melhor obedecer? Okay. Jesus ou Pedro? Ok. Pastor Joaquim de Andrade, o senhor também tem 4 minutos para a sua consideração inicial. Aí depois os minutos caem para 3 minutos para cada lado. Vamos lá, pastor Joaquim, está contigo. Muito bem. Pedro
quando realizou o batismo, batizou em nome de Jesus. Está escrito lá em Atos 2:39. A gente tem que 2:38. A gente tem que entender o que é esse batismo em nome de Jesus. Será que ele está aí de fato preocupado com a questão do nome? Será que o nome é um nome mágico? Será que existe um certo, eu diria até, feitiço por trás desse batismo? Bom, Pedro ouviu o que o Senhor Jesus disse. O que o Senhor Jesus disse? Mateus 28:19. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a fórmula batismal que a igreja cristã sempre defendeu. Então, os movimentos unicistas começaram, né, com essa ideia de que não, esse batismo não é correto. Até, por exemplo, William Branham, que é o fundador do Tabernáculo da Fé, é uma seita, né, que nega também a Trindade. William Branham, ele era batista, pastor batista. Eu não sei qual era a igreja do pastor Luiz, mas ele também era protestante, evangélico. E o William Branham, de certa forma, teve um contato com os unicistas. Você sabia que aquele bispo T.D. Jakes também é unicista? T.D. Jakes, o negrão famoso, também é unicista. Nega a Trindade também. Interessante isso, porque tem vários grupos que negam a Trindade. Mas Pedro ouviu o que o Senhor Jesus disse. Agora, ele, William Branham, teve o contato com os unicistas, só que ele não abraçou o unicismo. E aí ele entendeu que a filha e a mulher dele faleceram porque ele estava sendo desobediente a Deus com relação a essa questão do unicismo, que ele deveria aceitar apenas Jesus como Deus e que a Trindade não era bíblica. Bom, isso é o Tabernáculo da Fé. Agora, por outro lado, esta seita só batiza em nome de Jesus. Muito bem, então a crença unicista de que o batismo deve ser em nome de Jesus para a remissão dos pecados, eu diria que ela pode ser refutada por, eu diria pelo menos, muito breve aqui, depois a gente vai se aprofundar, por 4 considerações. Primeiro, na Bíblia, pelo menos 60 vezes no Novo Testamento, fala da salvação somente pela fé, sem mencionar o batismo. Então nós sabemos muito bem que o batismo não salva ninguém. 60 vezes no Novo Testamento fala então da salvação somente pela fé e nenhuma vez menciona o batismo. Então, se o batismo de fato é necessário para a salvação, por que não há aí, por que há então uma ênfase não no batismo, mas sim na salvação? Então, eu pergunto ainda, na frase para a remissão de pecados, usada aí por Pedro em Atos 2:38, também é usado para descrever o batismo de João Batista, Lucas 3, verso 3, Marcos capítulo 1, verso 4. Agora, ninguém supõe que o seu batismo literalmente lavou os pecados das pessoas. Então, o batismo de João não lavou os pecados de ninguém. Ou lavou? Será que está certo isso? Então, por que elas precisam ser rebatizadas mais tarde, conforme Atos 19, de 1 a 6? Então, a primeira palavra aí, a gente precisa até entrar no grego aí, eis, que precisa significar apenas como uma visão, pois nós sabemos que os judeus batizavam as pessoas para as coisas como liberdade, justiça de Deus, etc. Então, a insistência da unicidade de que se a palavra em nome de Jesus deve ser dita sobre uma pessoa enquanto ela está sendo batizada, também não tem justificativa bíblica. Pastor Luiz, agora o tempo vai para 3 minutos de cada lado. Então, seu tempo está lá no relógio. 3 minutos, a fala é sua. Obrigado, pastor César. Nobre pastor Joaquim Vieira. De Andrade. Desculpe-me. O batismo, muito embora, como o senhor disse, né, não é para a salvação. No entanto, ele está ligado ao plano salvífico. Ou então Jesus não teria dito em Marcos capítulo 16, versículo 15, quem crê e for batizado será salvo. Veja bem, nobre pastor, a importância do batismo, que quando o carcereiro lá, quando houve aquele terremoto na prisão e
Paulo e Silas ficaram soltos, e o irmão conhece muito bem, como um homem bíblico que é, que o carcereiro perguntou para Paulo: que faremos? E Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas se você acompanhar o desdobramento ali do assunto, o irmão vai ver que eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, obviamente, porque Pedro não poderia mudar, Paulo não poderia mudar a fórmula batismal, porque em Atos 19 ele batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. A gente crê que ele batizou assim também o carcereiro, né? Eu concordo contigo que o batismo não é regenerativo, porque se atribuirmos que as águas do batismo nos lavam dos pecados, nós cometemos um erro doutrinário gravíssimo, que é omitir o sangue, né? E a remissão está no sangue. 1 João 1,7, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, né? Apocalipse 22:14, bem-aventurados que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. No entanto, Pedro, meticulosamente, referindo-se às águas do batismo, através das quais 8 almas se salvaram, obviamente porque as águas do dilúvio, retificando, elas fizeram com que a água flutuasse. A arca flutuasse. A arca flutuasse, exatamente. Pedro disse que também, como uma verdadeira figura, vos salva batismo. No entanto, meticulosamente ele disse: não do despojamento da imundícia da carne, mas de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. E eu creio sim, okay. Pastor Joaquim. Ok. Pastor Joaquim de Andrade, tempo na tela, o senhor tem 3 minutos. No livro aqui de João, capítulo de número 8, é interessante o texto porque tem algo importantíssimo para nós aqui hoje, nesta manhã. O que eu vejo aqui? Interessante, 8, 17 e 18. O que diz 8, 17 e 18? Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então, o que a gente tem nesse texto? 2 pessoas. Temos o Pai e temos o Filho. Quando, então, nós vamos para Atos 2:38 e vamos agora para Atos, capítulo de número 10, verso 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados? Estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. O que a gente vê aqui em Atos capítulo 10, 45 e 40 a 48? A gente está vendo aqui não uma fórmula batismal. Nós não estamos vendo aqui uma fórmula batismal. Nós estamos vendo aqui a autoridade de Jesus sendo exercida. Então, a palavra em nome do Senhor Jesus significa apenas na autoridade que ele havia dado a Pedro e aos demais. Então, isso não é uma fórmula e por isso nunca ocorre da mesma maneira aí em Atos dos Apóstolos. Todas as vezes que eu vou depois citar aqui os outros textos, a gente vai ver em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, e aí vai. Então, eu digo que não é uma fórmula. Somos, então, ordenados a fazer as coisas em nome de Jesus, né? Mas isso, obviamente, não significa que temos que dizer: em nome de Jesus, eu vou para a rádio musical. Em nome de Jesus, eu vou trocar o meu pneu. Em nome de Jesus, eu vou, por exemplo, almoçar. Não tem nada a ver. Então, em nome de Jesus, os judeus, eles, por sua vez, batizavam em nome de muitas coisas. Por exemplo, em nome do Monte Gerizim, em nome de um rabino.
Então eles não davam importância, os judeus, a dizer essas palavras durante a cerimônia. Então Jesus nos diz para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há nenhuma razão para pensarmos aqui que Jesus estava aqui se referindo enigmaticamente a si mesmo. Não. Okay. O fato de quase ninguém, ao longo da história, entendeu que Jesus estava fazendo isso, mostra que o batismo é em nome da Trindade. Ok, Joaquim. Volta aqui com o pastor Luiz Mendes, o tempo também está na tela. Ilustre, pastor, quando Paulo dava testemunho da sua conversão, em Atos capítulo 22, versículo 16, ele disse que o batizador lhe disse: e agora por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. O que nos leva a crer que o batismo de Paulo foi invocando o nome do Senhor. Sinceramente, eu acho tênue essa argumentação, que o fato de Atos 2,38 falar Jesus Cristo, Atos 8,16 falar Senhor Jesus, Atos 10,48 falar Senhor, que não serve assim de padrão, de fórmula. Eu gostaria de dizer ao senhor o seguinte: quando Pedro disse seja batizado em nome de Jesus Cristo, ele não estava batizando, ele estava mandando batizar. Quando Filipe, lá está escrito que os de Samaria foram batizados em nome do Senhor Jesus, fala de um fato que já aconteceu. Eles tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Quando fala em Atos 10,48, que eles fossem batizados em nome do Senhor, Pedro não estava dentro d'água realizando o batismo. Ele estava mandando que eles fossem batizados em nome do Senhor. Agora, Jesus Cristo, Senhor Jesus, Senhor, tudo isso nos leva a crer que se trata da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu vou fazer uma comparação bem esdrúxula, desculpa até. Vamos supor, pastor Joaquim, que eu fosse transferir um carro para o teu nome. Eu dissesse assim: ó, eu vou transferir esse carro para o nome do Joaquim. Desculpa assim, a expressão e tal, mas quando a gente fosse lá no cartório para fazer a transferência, não ficava lá Joaquim, ficava Joaquim de Andrade. Eu penso que no momento do ato batismal, Pedro, que disse ser batizado em nome de Jesus Cristo, ele mencionava Senhor. Até porque Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses 2,11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando em Atos 10,48 Pedro diz ser batizado em nome do Senhor, 1 Coríntios 8,6 diz que esse Senhor é Senhor Jesus Cristo. Quando Filipe batizou em nome do Senhor Jesus, esse Senhor Jesus é Cristo. Atos 2,36, saiba com certeza toda a casa de Israel que este Jesus é Senhor e Cristo. Pastor Joaquim, o senhor tem também 3 minutos. E aí eu vou encerrar esse bloco. Eu comecei o bloco com o pastor Luiz, eu encerro com você e na volta eu começo com o pastor Luiz novamente. Pastor Joaquim. Nós não negamos que Jesus Cristo é o Senhor. Então vamos deixar bem claro para todo mundo que está nos assistindo: Jesus Cristo é o Senhor. Outra coisa importantíssima aqui. Atos 2,38, porque até quero fazer essa pergunta. Atos 2,38 é uma fórmula batismal, pastor Luiz? É uma fórmula batismal? Se você puder nos responder isso depois, eu agradeceria. Por quê? Porque a gente vê Atos 2,38 em nome de Jesus Cristo. Atos 8,16, em nome do Senhor Jesus. Atos 10,48, e ordenou que fossem batizados em nome do Senhor. Atos 19,5, ouvindo eles isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 22,16, e agora, porque você demora, levante-se e seja batizado e lave os pecados, invocando o nome dele. Então, quando a gente olha a frase em nome do Senhor Jesus, ou em nome do Senhor, isso não é uma fórmula batismal.
Eu não acredito que o pastor Luiz vai ter coragem de dizer que Atos 2,38 é uma fórmula batismal. Eu não acredito nisso. Mas a frase em nome do Senhor não é uma referência a uma fórmula batismal, mas é uma referência à autoridade. Quando eu digo, por exemplo, pare em nome da lei, o que eu estou fazendo com isso? A gente entende que em nome da lei significa a autoridade que a lei tem. Então, o mesmo com o batismo em nome de Jesus. Batizar em nome de Jesus é batizar na autoridade de Jesus. Eu pergunto, por exemplo, porque a gente sabe muito bem disso, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Pedro, então, cheio do Espírito Santo, vai dizer, em nome de Jesus. Com que poder ou em que autoridade vocês fizeram isso? Pedro vai dizer, em nome de Jesus, está lá em Atos capítulo de número 4, versos 7 a 10. Então, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, é o nome deste. Em nome deste, é que este aqui está diante de vocês com boa saúde. Atos 4, 17 e 18. Mas para que não se espalhe mais entre o povo, avise-os que não falem mais a homem algum nesse nome, ou seja, na autoridade. E chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Atos 5, 28. Não vos ordenamos expressamente que não ensinais mais nesse nome, ou seja, na autoridade. Eis que encheste Jerusalém com a vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Atos 5,40. E eles aceitaram o conselho dele, e chamando os apóstolos, os açoitaram e ordenaram que não falasse mais no nome de Jesus. E então os soltaram. Ok. Obrigado, Joaquim. E agora eu volto com o pastor Luiz novamente. O senhor tem 3 minutos, o tempo está na tela. Vamos lá, a palavra está com o senhor. Eu respondo a tua pergunta, nobre colega, pastor Joaquim. O senhor me pergunta se eu teria coragem de dizer que Atos 2,38 é uma fórmula batismal. Em resposta, com todo respeito, eu vou responder, eu sei que o senhor pode alegar, o senhor vai responder perguntando, mas às vezes Jesus também respondia perguntando, né? Eu te pergunto, como estabelecer que Mateus 28:19 é uma fórmula batismal, uma vez que em lugar nenhum das Escrituras, principalmente Atos dos Apóstolos, que não são atos propriamente dos apóstolos, mas do Espírito Santo nos apóstolos, não há um batismo em que fala que foi realizado dessa maneira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu até diria, já que se questiona porque em um lugar fala Jesus Cristo, outro fala Senhor Jesus, outro fala Senhor, eu te perguntaria, caro pastor, onde que diz em um lugar que eles foram batizados em nome do Pai? Eu admitiria Filho e Espírito Santo. Onde diz que eles foram batizados em nome do Filho? Eu admitiria Pai e Espírito Santo. Onde diz que eles foram batizados em nome do Espírito Santo? Eu admitiria Pai e Filho. Na verdade, irmão, é conforme eu já disse, né? Atos 2,38, Pedro não estava batizando, ele estava mandando batizar. Atos 8,16, Filipe já tinha batizado o povo em nome do Senhor Jesus. Atos 10,48, Pedro ordenou que fossem batizados em nome do Senhor, né? E Atos 19, Paulo batizou em nome do Senhor Jesus. Mas em nenhum lugar mostra eles lá no ato batismal, dentro das águas. Eu acredito que quando eles estavam dentro das águas, eles usavam o nome completo. Eu já fiz uma ilustração um pouco esdrúxula, que se eu fosse transferir um carro para o teu nome, eu diria, eu vou passar no nome do Joaquim. Mas só que na hora lá da transferência ficava Joaquim de Andrade. Assim eu penso. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, quando Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nome,
Pai, Filho e Espírito Santo são títulos da divindade. Eu vou fazer uma outra ilustração. Quando meus filhos eram pequenos... Okay, infelizmente acabou o tempo. Acabou? Obrigado. Ok. Depois eu volto. Okay. Desculpa. Nada, tá tudo certo. Pastor Joaquim, o senhor tem 3 minutos. Bom, ainda não entendi se o pastor Mendes foi claro com relação à minha pergunta. É uma fórmula batismal, Atos 2:38? Você que está nos assistindo agora, né? Você que batiza em nome de Jesus, conforme Atos 2:38. Isso é uma fórmula batismal? Porque eu vejo, à luz das Escrituras Sagradas, conforme os textos que eu mencionei aqui, como Atos 5:40, por exemplo, aceitaram o conselho dele, chamando os apóstolos a açoitar e ordenaram que não falasse mais no nome de Jesus, ou seja, na autoridade de Jesus. Atos 8:12. Mas quando creram em Filipe, lhes pregava as boas novas do reino e do nome de Jesus Cristo. Eram batizados tanto homens como mulheres. Aí, aqui proibiram de falar ousadamente no nome de Jesus, vários outros textos. Então, quando a gente vê na Bíblia essa frase, o nome de Jesus, é uma expressão de autoridade. Por que eu digo isso? Está lá em Atos 16:18. Então, e isso ele fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus que saias dela. E ele saiu na mesma hora. Então, também vemos, quando as pessoas estavam sendo batizadas, elas faziam invocando o nome de Jesus, conforme Atos 22:16. Isto é, elas estavam invocando Jesus, que tem toda a autoridade no céu e na terra, conforme Mateus 28:18. Então, a igreja deve invocar o nome do Senhor Jesus, por quê? Porque é por sua autoridade. João 12, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, ou seja, na autoridade que ele tem. Então, nós cristãos temos a esperança e o direito do perdão dos pecados e a adoção como filhos, conforme está lá, Romanos 8:15. Então, o povo unicista está simplesmente errado em exigir que o batismo, porque se você vai para a igreja, por exemplo, do pastor Luiz Mendes, você vai ter que ser batizado de novo. Então, porque a fórmula que você se batizou, segundo a interpretação do pastor Luiz Mendes, não é correta. Em nome de Jesus, segundo eles, seria a fórmula correta. Então, tem que ser feito, segundo eles, né, conforme Pedro fez. De novo, Atos 28:19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós temos a fórmula batismal. Então, a maneira correta de batizar em nome de Jesus é dizer: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, títulos, isso é muito importante nós frisarmos aqui. Títulos são bem diferentes aqui de nomes. Então, o argumento normalmente começa, né? Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes, eles são títulos. Isso simplesmente é incorreto, de acordo com o grego koiné, que é a língua dos escritores do Novo Testamento. Então, nomes e títulos são indistinguíveis. A palavra grega nome é onoma. Ok. Pastor Luiz, o senhor tem agora o seu Eu tempo. estava dizendo, e pensei ser interrompido porque eu estava avançando o tempo, quando meus meninos eram pequenos, morávamos próximos a um armazém, a um mercado, e às vezes eu dizia: filho, vá até o mercado e compre tal coisa. A gente tinha crédito lá, né? E eu dizia: manda marcar no nome do pai. Sim, na íntima familiar, na intimidade familiar, eu dizia: manda marcar em nome do pai. Mas ele entendia que o nome do pai não era em nome do pai. O nome do pai era Luiz Mendes. Jesus, em Lucas capítulo 24, versículo 45, abriu o entendimento dos discípulos para que compreendessem. Eles captaram, pastor Joaquim, de imediato, que a ordem que Jesus deu para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é porque em Cristo se concentravam a plenitude da divindade. E eles batizaram
em nome do Senhor Jesus Cristo. É fórmula sim, meu irmão. Batismo em nome de Jesus Cristo. É fórmula sim. Eu disse que o batismo, Pedro disse que o batismo nos salva, 1 Pedro 3,21, e Atos 4,12, que diz que não há salvação em outro nome. E Atos 10,43 diz que todos os que nele creem recebem o perdão dos pecados pelo seu nome. E Lucas 24,47 diz que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. E analisando no Velho Testamento as manifestações teofânicas de Deus, Deus disse em Êxodo capítulo 20, versículos 22 e 23, que o anjo que ia diante de Israel, para Israel não provocar a ira do anjo, porque o seu nome estaria nele. Aquilo foi uma cristofania, porque na verdade o nome de Deus está em Jesus. Jesus, na oração sacerdotal, ele disse em João capítulo 17, versículo 26, manifestei o teu nome aos homens. Então, com todo o respeito que lhe é devido, qual foi o nome que Jesus manifestou? Porque ele disse que manifestou o nome do Pai. Ou seja, o nome que ele manifestou tem que ser o nome do Pai. E os discípulos não conheceram outro nome a não ser Senhor Jesus Cristo, que obviamente é o nome do Pai. Então, me faltam ainda? Você tem 20 segundos. 20 segundos. Então, é isso, pastor. Eu acredito que a fórmula batismal era em nome do Senhor Jesus Cristo quando eles estavam dentro d'águas realizando o batismo. Ok. Pastor Joaquim de Andrade. Então, será que Pedro não entendeu o que o Senhor Jesus disse em Mateus 28, lá no verso 19? E a gente tem que entender uma coisa, a palavra nome, ela representa o que nós consideraríamos como nome próprio, nomes próprios, né? Bem como também títulos como Pai, e indica poder e autoridade. Interessante, às vezes a palavra onoma do grego, aí nome, significa o quê? Reputação. Por exemplo, Apocalipse 3:1. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Por exemplo, ainda temos, quando a gente diz assim, pare em nome da lei. Ou então, pare em nome do amor, antes que você quebre o meu coração. Interessante, porque de acordo com Apocalipse 19:13, a palavra de Deus é um nome. Ele está vestido com uma única túnica tingida de sangue. Seu nome é a palavra de Deus. Então, o pastor Mendes citou aqui o Mateus 28:18. O pronome que os unicistas alegam aí, que uma vez que Mateus escreveu nome em vez de nomes, então, de acordo com eles, Mateus 28:19 deve estar se referindo a um substantivo e não a três. Então, isso transforma Mateus 28:19 em um enigma, onde nós precisamos descobrir qual o nome singular representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles vão dizer Jesus Cristo. Eu diria que isso é irônico. Usando a lógica deles, Cristo não é um nome, é um título. Então, no entanto, essa insistência de que Mateus teria usado aí o plural nomes, se ele quisesse que as pessoas fossem batizá-las em nomes, é incorreta em grego, também é incorreta no português. Quando a gente diz assim, a chuva caiu atingindo a cabeça do César, Joaquim e Luiz. Essa frase está correta? Sim. E se tivesse escrito atingindo as cabeças de César, Joaquim e Luiz, estaria certa essa frase? Não, estaria errado. Ao menos que eu estivesse afirmando aqui que o Joaquim, o César e o Luiz têm cabeças múltiplas cada um. Por exemplo, Êxodo 23:43. Agora, tudo que eu vos disse, guardai-vos e não mencioneis o nome dos outros deuses, nem se ouça isso da vossa boca. Então, Êxodo liga aí o singular nome com o plural deuses. Deuteronômio 18:20 e vários outros textos. Então, o que significa em nome de? Porque os defensores aí do unicismo têm uma visão simplista do que significa ser batizado em nome, como se houvesse aí um encantamento mágico, específico, que deve ser proferido para que o batismo funcione, ou para que a pessoa seja salva. Vamos pro próximo. Pastor Luiz. Pastor Joaquim,
Eu te pergunto respeitosamente, o senhor teria coragem de chamar o batismo em nome de Jesus Cristo de heresia? Sabe por que eu te pergunto? Porque em Tiago, capítulo 2, versículo 17, Tiago disse, ou 7, Tiago disse assim: não são eles que blasfemam do bom nome que sobre vós foi invocado? Agora, eu pergunto, quando é que esse bom nome foi invocado sobre nós? Uma escritura liga-se com a outra, Atos 22:16, e agora porque te detens, levanta-te, batiza teus e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor, né? Mais uma escritura, Colossenses 3:17 e 18, diz: tudo quanto fizerdes, seja por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Agora eu te pergunto, o batismo consiste do quê? De palavras e de obras. Palavras quando você diz, eu te batizo, e obras quando você sepulta a pessoa na água, né? E Paulo ali foi claro, tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, né? E 1 Coríntios 14:37, ele disse: se alguém considera-se espiritual, profeta, reconheça que aquilo que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. É isso, meu irmão, meu amigo. O senhor tem ainda 1 minuto e pouco, metade do seu tempo ainda. Opa, muito bem. Então, como eu te perguntei, né? O batismo, em todos os registros batismais no livro Atos dos Apóstolos, foi em nome do Senhor Jesus, ou Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo. É importante ressaltar, pastor César e pastor Joaquim, que nós não batizamos só em nome de Jesus. Paulo disse na segunda carta aos Coríntios 11 que há muitos Jesuses, porque Jesus é a parte humana, Senhor é a parte da divindade, porque só o Senhor é Deus. 1 Reis 18, 38, 39. E Cristo é a parte da unção. Cristo quer dizer ungido. Atos 10, 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Então eu diria, tem muito mais consistência, pastor Joaquim, sustentar o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo do que nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Mateus 28, 19, Pedro, ou melhor, Jesus mandou. Agora, Atos 2, 38, Pedro cumpriu. Tiago cumpriu. Pastor Joaquim de Andrade. Desculpa, e até da última vez que tivemos um debate, o pastor me interpretou muito mal, né? Falando, inclusive, eu muito arrogante, prepotente, né? Eu não sou nada disso. Eu não sou nada disso, tá bom? Não sou nada disso. Tá aqui o César e eu tenho participado de debates com várias pessoas. Nunca procurei humilhar ninguém, já fui humilhado, enfim, não é essa a questão, tá bom? Eu quero dizer que Colossenses 3,17, tudo que fizerem, seja em palavra, em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. Aí eu pergunto, será que o pastor Luiz sai da casa dele e vai pra rua e diz agora, levanta lá, eu vou lavar meu rosto em nome de Jesus, eu visto a roupa em nome de Jesus, eu como meu lanche em nome de Jesus? Então, ou talvez Colossenses 3,17 significa apenas que você faz tudo isso sob autoridade, em adoração de Jesus Cristo. É o mesmo com a oração. Quando você ora em nome de Jesus, significa orar conforme direcionado e autorizado por Jesus. Como na oração do Senhor, que não inclui nenhuma referência a Deus Filho. Então, você não precisa literalmente dizer em nome de Jesus, para que Deus ouça a sua oração. Não que haja algo errado em dizer isso, em nome de Jesus. 1 Coríntios 1,14, verso 15. Então Paulo escreve, dou graças a Deus porque não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Então Paulo não estava preocupado que alguém o acusasse de dizer literalmente, eu agora os batizo em nome de Paulo. Ele queria dizer que ninguém pode acusar ele de batizar sobre a própria autoridade dele, mas em vez disso, sobre a autoridade de Jesus. Então, o batismo em nome de Jesus Cristo, conforme Atos 2,38, significa o batismo
conforme foi ordenado pelo Senhor Jesus, ressuscitado lá em Mateus 28:19. Então Pedro ouviu isso. Aí Pedro saiu fazendo o contrário que Jesus mandou ele fazer. Então Mateus 28:19, o que a gente entende isso? Não se esqueça da diferença de perspectivas entre o comando, a autoridade de Jesus em Mateus 28:19 e as palavras de Pedro. Então Mateus diz lá o texto, Jesus está dizendo aos batizadores como eles deveriam batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Atos, Pedro está dizendo o quê? Pedro diz aos não batizados que Jesus era a autoridade sob a qual eles deveriam ser batizados. Então, é o candidato ao batismo, a pessoa batizada, que deve invocar o nome do Senhor. Então, Atos 22:16 lança mais luz ainda. Agora, porque você demora, levante-se, seja batizado e lave seus pecados invocando o nome dele, o nome do Senhor Jesus. Então, dentro desse contexto, invocar Jesus é o que chamamos de confissão de fé. Ok. Agora eu vou fazer perguntas da minha parte para cada um dos lados e eu gostaria da atenção dos senhores. A gente está entrando agora no tempo extra, né, aqui da rádio, mas a gente tem aqui mais tempo. Então, vamos lá. A minha pergunta para o pastor Luiz, que começou o debate, é a seguinte. O pastor Joaquim apresentou textos onde fala em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor, em nome dele. Tem batismos que acontecem sem que nenhum tipo de nome seja mencionado. Por exemplo, Paulo, levantando-se, foi batizado. E aí o pastor Joaquim diz assim, olha, qual é, então, desses daqui é a verdadeira fórmula, né? É em nome dele, é em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus, tal. E como que o senhor entende, responde, se comporta diante do texto de Mateus capítulo 28, quando Jesus, ali parece, ele tá falando ali de forma formal, ele diz assim, quando você ir fazer discípulos de todas as nações e batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que o cristão, o senhor é comunicista, o que o cristão deve entender de Mateus capítulo 28, versículo 19? Cumprir aquilo que está ali ou reinterpretar? E no caso de reinterpretar, qual é a sua interpretação? Quantos minutos, nobre pastor? Quanto o senhor precisar. Eu vou responder. No início estava dizendo algo e devido ao tempo eu precisei interromper. Eu mencionei sobre um pastor que estava em uma convenção e ele estava escalado para pregar no dia seguinte. E o pregador que o antecedeu assumiu a plataforma e disse, eu vou pregar sobre Êxodo 20. Aí foi lendo sobre os mandamentos. Quando chegou no quarto, ele saltou por ele não guardar o sábado, como nós também não somos sabatistas. Mas o pastor que pregaria no dia seguinte estranhou, falou, mas por que ele saltou o mandamento do sábado? Ele disse, eu que até então estava sem tema, eu pensei, amanhã eu prego sobre o sábado, o descanso. E pregou com propriedade que o sábado, né? O nosso sábado é Cristo, Colossenses 2, 16, 17, ninguém vos julgueis e tal, pelo comer, beber, duas novas, ou pelo sábado, que são sombras, mas o corpo é de Cristo. Mateus 11, 28, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados. Então, depois ele disse assim, olha, eu para pregar Mateus 28, 19, para pregar sobre Atos 2, 38, eu não anulo uma escritura, eu não estou, bem entendido, eu não estou atributando isso a vocês, porque eu estou entendendo muito bem as colocações de vocês, mas tem um grupo radical, trinitariano, eu estou falando porque eu ouvi, pastor Joaquim, uma irmã perguntar para um missionário de renome, que fala pela televisão, dizendo, missionário, Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro batizou em nome de Jesus Cristo. Com quem que eu fico? E ele deu uma resposta infeliz. Ele disse assim, olha, Mateus 28, 19 foi Jesus. E Atos 2, 38 foi Pedro.
entre Jesus e Pedro e eu fico com Jesus. Essa resposta foi incoerente, incongruente, porque ele quis dizer que uma escritura anula a outra. Para obedecer Jesus, tem que desobedecer Pedro, né? O senhor lembra da minha pergunta? Lembra, eu vou checar. Tá. É porque a minha pergunta é assim, ó. O que o senhor faz com Mateus 28, 19? Eu vou chegar lá agora, Então, tá? Jesus disse em João 15, 20, na verdade vos digo, não é o servo maior que o seu senhor, se a mim me receberam, também receberão a vossa, e guardar a minha palavra, também guardarão a vossa. Então não tem como guardar a palavra de um e deixar de guardar de outro. Eu entendo assim, pastor César. Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus deu uma ordem, é divina, é explícita, saiu da boca do divino mestre. Mas antes de dar essa ordem, ele abriu o entendimento dos discípulos, e os discípulos entenderam que ele deu uma ordem para ser cumprida e não repetida. Eu citei um exemplo aqui bastante esdrúxulo, falar para um filho, vai lá, marca tal coisa no nome do pai. Mas quando fica marcado lá, não fica pai, fica Luiz Mendes. E aonde que está esse documento? Qual é o texto que diz que Jesus antes disso abriu o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem que não precisava usar os 3 nomes? Não é assim os 3 nomes. Está escrito em Lucas 24, 45. Então abriu-lhes o entendimento. Para entenderem o quê? Para entender as escrituras e, obviamente, para entenderem tudo. É outro texto, né? O texto, não Mateus 24. Agora vamos para vou fazer a Lucas 24, 47. Porque eu entendo, pastor César. Então, mas Lucas 24, 47. E em seu nome eles pregarão o evangelho, o arrependimento a todas as nações, começando por Jerusalém. Ele escreveu o mesmo que Mateus escreveu, só que ele escreveu o nome. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Então, calma aí, mas lá não tem batismo, né? Sim, mas a remissão dos pecados não está nas águas. Não, mas está no nome. Você disse mas está no nome, pastor Joaquim, Atos 2:38. Vamos lá, vamos por parte, ó. A pergunta, essa apertada que eu estou dando no senhor, eu também vou dar no Joaquim daqui a pouco, mas é que acabou rendendo. Mas vamos lá, só para o pessoal não pensar, não posso injusto. interferir, não. Não. É o seguinte, ó. Eu tinha feito a pergunta, o que a gente faz com Mateus 28, 19? O senhor diz assim, não, eu entendo que Mateus 28, 19, eu reconheço que é uma autoridade de Jesus, ele falou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu entendo que antes disso, Jesus abriu o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem que não era para repetir o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas o entendimento era esse. Porque antes disso, Jesus abriu o entendimento deles. Aí eu perguntei, tá, qual é o texto? Aí o senhor usou o texto de Lucas 24, 45 a 47. Mas lá em Lucas 24, 47, não diz nada sobre batismo. Diz assim, ó, eu não estou com a Bíblia aberta aqui, mas provavelmente, eu acho que eu sei de memória esse texto, diz assim, ó, e em seu nome se pregará o evangelho, outra versão, e em seu nome se pregará o evangelho e arrependimento a todas as nações, começando por Jerusalém. A remissão dos pecados, né? O arrependimento ou a remissão de pecados depende da versão. Em todas as nações, começando por Jerusalém. Aí está dizendo que em nome de Jesus, eles vão pregar o evangelho, anunciando a remissão de pecados, que é a pregação ordinária do evangelho. Quando você prega o evangelho para alguém, você está pregando que na pessoa de Cristo existe um Salvador. Ou seja, ali não tem batismo nas águas, nada disso. Então, volta a minha pergunta. O que a gente faz com o Pai, Filho e Espírito Santo mencionados em Mateus capítulo 28? Ignora? Não ignora. Cumpre a ordem dele. Ok. Usa o nome que ele mandou usar. Ok. Pastor Joaquim, agora eu vou para você aqui. De fato, Jesus Cristo disse em Mateus 28, 19, ide ensinar. Batizando em nome do Pai, do Filho. Eu confundo sempre com Mateus. Portanto, ide. Portanto, ide é outro. Ensinar todas as nações. Ensinando todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que nenhum texto
apresenta um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O primeiro texto antigo que aparece em batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o Didaquê. Isso. O Didaquê está lá no ano 70, 80 e tal, e já não é palavra de Deus, então não está na Bíblia. Embora os irmãos que são unicistas, o pessoal que é unicista, eles dizem que o batismo trinitário é depois do século IV, não sei o que lá, tem o Didaquê do século I. Mas na Bíblia, como que o senhor defende alguém obedecendo o que está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 19, arrisca, já que não tem nenhum? Muito bem, é só a gente considerar Atos, capítulo de número 19, verso 2 e 3. Paulo, então, chega lá aos discípulos em Éfeso e pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles disseram: não, nós nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. E ele disse: em que então vocês foram batizados? E eles disseram: no batismo de João. Não é estranho que Paulo aqui responda à admissão: nós nem sequer ouvimos que há o Espírito Santo? Que haja. Ou que há o Espírito Santo. Depende da tradução. Depende da tradução. Tá? Então, em que então vocês foram batizados? A resposta aqui não faria sentido. Exceto que Paulo não consegue entender como eles ouviram, né? Como eles poderiam ter ouvido do batizador dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ainda assim alegar que eles nunca ouviram se há um Espírito Santo. Então, o que aconteceu aqui? Eles confessam a sua ignorância sobre a terceira pessoa da Trindade. E Paulo sabe que algo está errado aí com os seus batismos. E aí, em seguida, a gente vê, você citou aqui o Didaquê, talvez no ano 60 mais ou menos, que circulou em todas as igrejas antigas do Império Romano. O Didaquê diz: batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em água viva. Mas se você não tiver água viva, batize em outra água. E se você não puder fazê-la em água fria, faça em morna. Mas se você não tiver nenhuma das duas, derrame água 3 vezes sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Claro que o Didaquê não está na Bíblia. Mas os escritores da epístola, por exemplo, do Novo Testamento, eles lidaram aí com grandes heresias e os problemas das igrejas. Então, Paulo, Pedro, Tiago e outros apóstolos provavelmente viveram alguns anos após a escrita do Didaquê, quando João viveu décadas depois. Então, se a fórmula para o Didaquê fosse um erro grave, com toda certeza alguém teria denunciado, e não tem. Então, a unicidade de Jesus é apenas uma nova revelação de Deus? Os defensores aí do unicismo, como por exemplo o pastor Luiz Mendes, frequentemente dizem que essa é uma nova revelação que veio em algum momento. Quando veio isso? No reavivamento da Rua Azusa de 1906, que é considerado aí o nascimento do pentecostalismo moderno. É interessante isso porque o argumento de que Jesus Cristo é a resposta secreta para o enigma, qual é o nome do Pai, qual é o nome do Filho, qual é o nome do Espírito Santo, não veio aí por uma revelação de um profeta do século XX. Veio por intermédio de um monge monofisista do século V, chamado Xenoute, ou seja, o antigo herege gnóstico Marcião disse primeiro: eu te batizo em nome de Jesus Cristo. Veio aí Cipriano, carta 72, versos de número 4. Ok. Bom, a gente vai para as considerações finais e aí cada um de vocês vai ter mais 3 minutos para sua consideração. Rafael, vinheta das considerações. Considerações finais. Debates. Pastor Luiz, muito obrigado pela sua presença. O senhor tem mais 3 minutos finais agora para a sua última consideração dentro desse tema. Muito bom ter o senhor aqui essa manhã. Obrigado, pastor César. Eu digo mesmo, muito obrigado por me receber, pastor Joaquim, por me conceder essa oportunidade. Eu tenho aqui um documento em mãos, publicado em 5 de dezembro de 1955 pela revista Time, exemplar de 5 de dezembro. Está escrito assim: o diácono levantou a sua mão. Esse batismo foi realizado 100 anos depois de Cristo. O diácono levantou a sua mão e Públio Décio entrou pela porta do batistério. Em pé, mergulhado no tanque até a cintura, estava Marcos Vasca, o madeireiro. Ele estava sorrindo enquanto Públio descia até o tanque ao lado dele.
credes? Perguntou ele. Creio, respondeu Públio. Eu creio que a minha salvação vem de Jesus Cristo, que foi crucificado sob Pôncio Pilatos, e com ele eu morro para que com ele eu possa ter vida eterna. Então ele sentiu braços fortes, suportando-o, enquanto se deixava cair para trás no tanque, e ouviu a voz de Marcos em seu ouvido. Eu te batizo em nome do Senhor Jesus. Esse documento está em Roma, exemplar de 5 de dezembro da revista Times, 100 anos depois de Cristo. Então, os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem mais consistência, pastor Joaquim, mesmo em um lugar falando Jesus Cristo, outro Senhor Jesus, outro Senhor, que o batismo era no nome dele, do que não encontrar lugar nenhum em Atos dos Apóstolos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas é isso, eu agradeço pela participação, respeito à fé dos irmãos, nós estamos aqui amigavelmente, né? Nossas divergências em campos de ideias, é isso. Pastor, quem quiser te conhecer a igreja, redes sociais, como é que funciona? Então, pastor César, é só entrar em canal Pregando a Verdade, pastor Luiz Mendes, lá aparece um acervo, um elenco de pregações nossas, né? Canal Pregando a Verdade, pastor Luiz Mendes. Ok, obrigado. Vamos lá, pastor Joaquim de Andrade, suas considerações finais. Muito bom ter o senhor aqui mais uma vez. Obrigado, pastor César, obrigado, pastor Luiz. Obrigado a você que está aí sintonizado na musical. Quero dizer que em nome de Jesus não é uma fórmula, é apenas a autoridade pela qual esse batismo é feito. Então, aí a pergunta que surge para você que está nos assistindo agora: quem dentro da divindade deu instrução para batizar? Então, Jesus é quem disse para batizar. O Pai, sob a antiga aliança, não ordenou. É uma ordem dada por Jesus na grande comissão. Então, a questão é como ele nos disse para batizar. Mateus 28, 18. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a fórmula ou a maneira do batismo. A fórmula ou a maneira do batismo deve vir somente daquele que autorizou e ordenou o batismo, e esse é Jesus. Então, ninguém depois dele deve mudar a fórmula. O livro de Atos não muda a fórmula, mas apenas esclarece quem autorizou o batismo. Então, observa o termo divindade, que é uma terminologia ortodoxa, que amarra tudo de volta à Trindade. Isso é visto, então, e é esclarecido quando a gente vê as Escrituras falando abertamente que, sob a autoridade de Jesus, os demônios são expulsos. Agora, só para responder, o pastor Luiz falou aqui sobre negar esse batismo, né? Quando a pessoa, por exemplo, só batiza em nome de Jesus, ele está cometendo uma heresia? Infelizmente está. A salvação dele está correndo perigo? Com toda certeza. Com toda certeza. Por quê? Está aqui, ó. Quem é um mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então, está negando a pessoa de Deus. Quando você batiza só em nome de Jesus e batiza só em nome de Jesus por negar a Trindade, você está caindo neste versículo aqui. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então, para o pastor Luiz Mendes, só tem uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus. E a Bíblia fala de 2 pessoas. Aliás, a Bíblia fala de 3 pessoas. Mateus 3, 16 e 17. Sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, o Espírito Santo veio na forma de uma pomba e a voz do céu disse: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então, o próprio Pai falando do Filho. O Espírito Santo, vindo na forma de uma pomba, negou a Trindade, negou a essência de Deus. Joaquim, quem quiser te conhecer, a igreja, seu trabalho, como é que funciona? Muito bem, eu estou no Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, PR Joaquim Andrade, PR Joaquim Andrade, tá? Você também vai me encontrar ali na Igreja Batista Ágape, em São Miguel Paulista. Aliás, estamos no Jardim dos Ipês,
Rua Caraipé das Águas, número 390, Jardim dos EPs, perto do Habib's e também muito próximo ali do supermercado da Avó. Outra coisa também, eu estou disponível para ir na sua igreja, dar um estudo mais aprofundado sobre a doutrina da Trindade, sobre o batismo em nome de Jesus ou qualquer outro grupo religioso. Pode me convidar, eu terei o maior prazer em estar com vocês. Também estamos aí coordenando a Faculdade Teológica, Seminário Batista Livre. Seminário Batista Livre está funcionando em São Miguel Paulista. Quer saber mais? Entre em contato comigo.